Boa tarde, aqui é o professor Edivaldo. Nós vamos ver agora, nesse vídeo aí, um pouco dos conceitos do modelo relacional e SQL. Para assistir esse vídeo, eu aconselho a ter assistido antes os conceitos básicos do modelo relacional. Nós temos aqui esse vídeo já é o segundo desse playlist para que a gente consiga entender bem como funciona o modelo relacional e como a gente usa o SQL no modelo relacional. São duas coisas bem casadas, né? Para que a gente consiga entender e utilizar essa poderosa ferramenta que são sistemas gerenciadores de banco de dados. Então vamos lá. O modelo relacional, né, representa um banco de dados como se fosse uma coleção de tabelas e relações entre essas tabelas. Né? E ao final de tudo, né, quando a gente cria um modelo no sistema gerenciador, tudo vira tabela. Tudo vira uma tabela onde eu guardo informação. Todos os relacionamentos são transformados em tabelas ou campos em tabelas. Tá bom? Então, todas as ligações entre as caixinhas vão virar algum tipo de campo em alguma tabela ou uma tabela por inteiro. Né? Um outro conceito muito importante é que cada linha dessa tabela representa uma coleção relacionada de dados coesa. Ou seja, em uma linha eu tenho alguma coisa que é significativa no mundo real, uma linha de uma tabela. Essas tabelas têm alguns conceitos, né, no nosso modelo relacional. O domínio. Domínio é o conjunto de valores possíveis ou valores válidos que preenchem um determinado campo, como, por exemplo, estado civil. Estado civil seria C para casado, D para divorciado, né? Seria S para solteiro, e assim vai. Mas eu teria um número finito de valores válidos. Eu não poderia colocar X, que X não significaria nada nesse campo. Se eu configurar o banco de dados para só aceitar esse conjunto de valores, um update, um insert dessa informação na tabela vai dar erro e não vai ser realizado. Tá? Isso aí é o domínio. Atributos é o cabeçalho de uma coluna. Na verdade, é o nome daquele campo, naquela tabela. Né? Tuplas. Tuplas é uma dimensão um pouquinho mais acadêmica, que é o que representa uma linha e uma tabela. Como eu falei anteriormente, uma linha e uma tabela é um conjunto de informações que tem algum significado para mim. Uma linha na tabela aluno significa que eu tenho as informações de um determinado aluno. Uma linha na tabela disciplina significa que eu tenho ali um conjunto de informações de uma disciplina específica. Isso também pode ser chamado de tupla. As relações são ligações de referência entre duplas de diferentes tabelas. No caso aí, as relações, né, você referencia uma linha em outra tabela, ou você referencia, né, várias tabelas com vários campos de referência, né, que a gente vai chamar, daqui a pouco ver que são as chaves estrangeiras. Nós temos para auxiliar a construção do modelo relacional, nós temos o diagrama entidade relacionamento, ou conhecido como DER. Né? Então, ele tem 3 tipos básicos de elementos: entidades, atributos e relacionamentos, que eu já falei anteriormente, né? Vamos ver mais na prática o que é o DER. A entidade são um conjunto de coisas que nós temos interesse, né, para um determinado sistema ou aplicação. Representa alguma coisa do mundo real. Não vou dizer nem... várias representam alguma coisa física do mundo real, mas nem sempre é uma coisa física. Por exemplo, venda de um carro, venda de carro. Você não pega a venda de carro, mas é um fato, um evento que ocorreu no mundo real
que você coloca ali algumas informações para representar aquela venda. Venda, compra, devolução, não são coisas físicas, mas são coisas que acontecem no mundo real que, para o meu sistema, é necessário que sejam representadas para que eu tenha o controle, né, de quanto eu estou vendendo, de quanto eu estou ganhando, né, o motivo que aquele produto está sendo devolvido, etc. Então, a entidade, né, uma entidade no modelo R é um membro, uma instância, um tipo de um tipo de entidade. Né? Temos aí curso. Né? É uma caixinha, tem um nome em cima, né? Que é o nome da entidade, curso. Nós temos uma divisãozinha que é número, isso aí indica a unicidade de informação. Então, o curso ele tem um número que é único. Eu teria medicina com o número 4, eu teria o número 1, curso de jogos. E eu teria outros campos que não definem a unicidade da informação, que seriam descrição e carga horária. Eu poderia ter dois cursos que tenham a mesma carga horária. Poderia até ter dois cursos com a mesma descrição. É claro, não é nada aconselhável, mas não tem uma regra no banco de dados que me impeça de fazer isso. Pode ser que eu tenha interesse e crie uma regra. Olha, a descrição existe um índice único, não é a primary key, mas eu digo, a descrição não pode se repetir. O banco de dados pode entender dessa maneira e impedir que eu crie cursos com o mesmo nome. Vamos avançar mais um pouquinho. Atributos são propriedades ou campos dos tipos de entidades ou relacionamentos. Né? Ou seja, a entidade tem que ter uma chave primária, que define a unicidade da informação, e outros atributos descritivos, que ficam ali na divisão de baixo da caixinha. E a chave primária, repetindo, fica na divisão de cima da caixinha da entidade. Os relacionamentos são associações entre entidades. No caso aí, nós temos a ligação. Estamos mostrando aqui a metodologia James-Smart. Então, o curso tem vários oferecimentos dele em vários locais diferentes. Aí, né? Esse pé de galinha que temos aqui à direita significa que um curso pode ter vários oferecimentos e o oferecimento é relativo a um único curso. Eu não posso oferecer, é um relacionamento onde o oferecimento é uma entidade fraca e o curso é uma entidade forte. Eu não posso ter um oferecimento sem um curso. Mas eu posso ter um curso ainda sem oferecimento. Estou criando curso, eu estou vendo, contratando professor, eu vou oferecer no futuro. Quais os locais? Eu não sei, depende dos números, da quantidade de professores que eu conseguir contratar. Então, eu posso ter criado no meu banco de dados uma entidade curso, mas ainda não ter criado as entidades oferecimento do curso. No curso, digamos, de medicina. Eu não tenho ainda oferecimento dele, eu vou ter daqui a 2 meses, quando eu já tiver meu corpo docente já formado. Bom, então, o curso é uma entidade forte, o oferecimento é uma entidade fraca, uma entidade dependente da existência do curso para existir. Normalmente, os relacionamentos têm um nome e as entidades têm substantivos, são formadas de substantivos. Curso é um substantivo, oferecimento é um substantivo. Tem um verbo, oferecimento é um verbo. Nós temos a cardinalidade do relacionamento, ou seja, um curso pode ter vários oferecimentos, pode ter cursos que não tenham nenhum oferecimento. O curso 2 tem um oferecimento, o curso 1 tem 3 oferecimentos, 3 locais diferentes que ele está sendo oferecido. Então, nós temos aí uma cardinalidade do relacionamento. A gente vai ver como isso aí é representado no modelo relacional. A gente está começando a ver que o que está sendo mostrado aqui, em termos de cardinalidade, isso, são coisas necessárias para descrever o seu negócio, que é controlado pelo seu sistema. Vamos avançar mais um pouco. Repetindo, a anotação pé de galinha, tem à direita mostra que é um para muitos. E à esquerda é a cardinalidade 1, um curso para vários oferecimentos.
Só lembrando que o JMSMART não é tão usado mais. Hoje se usa mais o Petersen e outras metodologias que são um pouquinho mais simplificações do Petersen. Então, podemos ter uma cardinalidade obrigatória, pode ter uma cardinalidade opcional, né? Pode ser uma cardinalidade máxima, um valor definido, né? Ou 1 para n, ou m para n, ou 1 para 1. Você pode ter vários tipos de cardinalidades entre entidades. Um exemplo aqui do modelo de dados, até bastante complicado, não é bem Petersen nem JMSMART, mas esse modelo é bastante elucidativo. Nós temos aí um modelo de bem simplificado de um banco. Nós temos aí conta corrente, aqui na parte superior, um pouco mais à direita, né? Nós temos identificador da conta corrente e várias informações, que a agência é, qual o código, quem é o titular, CPF. A conta corrente possui movimento, então descendo eu tenho um relacionamento 1 para n. Essa conta corrente possui várias movimentações. Podemos notar que o identificador da conta corrente faz parte da chave primária do movimento conta. Então, tudo que for da conta corrente 4.621, né, movimento conta, vai ter o ID conta corrente igual a 4.621 e vários movimentos dessa conta específica. Que eu tenho a data, a hora, o valor, que tipo de movimento foi, em que seção ou em que caixa. Seção é relacionado com o Bankline, eu estou acessando via internet. Caixa, eu estou dentro de um caixa de alguma agência bancária movimentando a conta, pagando a conta. Pode ser um caixa eletrônico ou um caixa presencial, onde eu tenho um funcionário auxiliando, processando aqueles movimentos. Então, o movimento caixa ele tem relacionado com várias coisas, inclusive boletos. Você está pagando um boleto na sua conta. Então, ele tem o código do boleto aqui. Nós temos ali o boleto. E eu posso transferir para outra conta algum valor. Então, eu tenho transferência relacionada a duas contas correntes. Há uma conta corrente favorecida e uma conta corrente debitada. São dois relacionamentos que eu tenho de transferência em relação ao movimento conta. A transferência está aqui mais embaixo aqui no meu modelo. Notou que tem uma chave primária grande composta de vários campos, né? Eu tenho conta corrente, movimento, né, etc. ali, relacionando duas contas correntes. A transferência pode até ser considerado um autorrelacionamento. É uma tabela que representa o quê? Uma ligação entre uma conta e outra. Está faltando coisa aí, né? Talvez na transferência, né, mais algum código. Se bem que o valor da transferência vai estar em movimento conta. Vamos olhar aqui mais para a parte esquerda do diagrama. Nós temos agência, funcionário. Né? A agência tem gerentes. Funcionário, né, é relacionado a alguma gerência da agência. E a agência possui caixas eletrônicos. E o caixa ele pode estar relacionado descendo aqui, né, movimento caixa. Esse caixa processou estes movimentos. Aqui em movimento caixa. Que existe uma ligação entre movimento caixa e movimento conta. Algumas operações da minha conta corrente eu fiz em um caixa desta agência. Ou em vários caixas de diferentes agências. Mas eu tenho uma ligação entre o movimento da minha conta com onde foi feita aquela movimentação. Que é a tabela movimento caixa. Então, a gente tem aí um modelo simplificado de uma agência bancária. Mais uma vez, vamos observar o nome de cada atributo, cada coluna, cada campo. Nós temos conta corrente, tem ID conta corrente, tudo é ID, tudo que é chave primária tem o ID, né, que é o identificador
da unicidade da informação. Não é obrigatório, mas dá uma dica que esse campo é relacionado com a unicidade da informação. Outra coisa que nós temos aí, observando a conta corrente, nós temos CC titular nome, CC titular CPF. Por que eu tenho CC na frente? É só uma sugestão, conta corrente, CC. É uma abreviação para quem olha aquele campo, vai entender que aquele campo está relacionado com a tabela conta corrente. Do mesmo modo que eu tenho aí MC data hora e MC valor, no campus do movimento conta MC, movimento conta MC data hora e MC valor, que são informações pertinentes ao movimento conta. Notemos que as referências a outras tabelas procuram ter o mesmo nome. Tipo de movimento está relacionado com o tipo de movimento do meu movimento conta. Qual seção? A ID seção está relacionado com a tabela seção bankline. ID caixa está relacionado com a caixa. Nem aparece aqui a setinha, que ia talvez complicar um pouquinho, mas eu estou dizendo, olha, esse movimento foi feito nesse caixa eletrônico, ou nessa caixa onde o funcionário tal estava operando, ou opera, relacionado a opera. Aí, notemos que faltou alguma coisa. Caixa operada por funcionário, que dias, que horário, né? O caixa não tem exatamente aquele funcionário todo o tempo. Pode ser que tenha de manhã um funcionário, tenha de tarde outro. Então, a tabela opera, está faltando algumas coisas. Né? Ela está muito simples, está faltando dia, né? Data e hora, né? Que aquele funcionário operou aquele caixa. Extremamente necessário, né? Já que o funcionário é responsável pelo dinheiro que está naquele caixa. Então, essa informação certamente existirá em um sistema de verdade bancário. Não este aqui simplificado, que a gente está só tendo uma noção que é o banco de dados relacional. Então, a gente está vendo o seguinte. Movimento caixa. MX data hora, MX valor. Notemos que cada campo tem lá uma dicasinha de que entidade ele pertence. Parece uma besteira isso. A gente pode ver de outra forma isso. Olha, se eu tenho um sistema bancário que controla os caixas, quem paga, que dê, qual o boleto, certamente eu teria aí fácil, 500 tabelas. 500 tabelas rodando em um banco de dados. E teria quantas linhas de código? Eu vou dar um palpite. 1 milhão. 1 milhão de linhas de código. Então, para você entender, sei lá, 10 mil programas em 10 mil, 5 mil programas em 1 milhão de linhas de código, com 1 milhão de linhas de código no total, os nomes que guardam as informações têm que ser bem significativos, senão complica. Não, uma só pessoa não sabe, não vai codificar isso. Vai ter aí 30, 40 pessoas codificando. À medida que as coisas ficam nesse volume de código, de tabelas, e de pessoas trabalhando no desenvolvimento de um projeto desses, é extremamente importante que os nomes, né, das variáveis que guardam as informações sejam significativos. Então, a gente começa a ver que a modelagem de dados começa a ter uma importância muito grande. Né? A documentação que ela gera, né, junto com os objetos que ela gera, com os nomes, tem que ser bem significativo, senão torna complicado o desenvolvimento dos sistemas. Né? Você saber para que serve tal tabela, para que serve tal campo, que valor você deve colocar. Você precisa do dicionário de dados que define o domínio, né, de cada tipo de movimento. O que vai ter ali?
Não sei, poxa, mas eu tenho que saber que tipo de movimento pode ter a minha conta. É depósito, pagamento de conta, saque, transferência, DOC, TED, devolução de cheque, depósito em cheque. Eu tenho que ter um conjunto finito de valores para tipo de movimento. Alguém tem que definir isso. Você tem que ir lá no pessoal de negócio do banco e eles têm que definir, olha, são esses 20 tipos de movimentos que pode ter uma conta pessoa física. Talvez pessoa jurídica tenha outros tipos de movimentos, como geração de bordeiro bancário, alguma coisa assim. Então, não é nada trivial um projeto de um sistema grande. E à medida que você tem esse tamanho, um projeto desse tamanho, você tem que ter uma modelagem bem feita, você tem que ter um cuidado na criação de nome de cada atributo, cada coluna da tabela, cada nome de campo, né? Definição bem clara de que valores você tem que colocar lá para que o software tome as ações necessárias, né? Cancelar o movimento porque o cheque foi devolvido, etc. Então, a gente viu aí, né, modelo de dados aí, né? Só uma introdução breve. Como é que eu crio uma tabela no SQL? Então, aí o comando create table curso, aí abre parênteses, id curso, que é um tipo inteiro, cr discrete, que é um tipo, uma string de 40, e cr carga horária, que é um inteiro. Então, cria a tabela. Só que eu tenho que também colocar a chave primária. Estou dizendo aqui nesse alter table curso, que é definida a primary key dele, ou seja, a chave primária. Então, o campo id curso é único. Eu não posso ter um curso com duas linhas na tabela com o mesmo valor. Se eu criei o curso número 1, só pode ter uma linha com esse valor id curso número 1. Então, está aqui, ó. Eu tenho aqui o id curso, o valor é único, jogos digitais. Não existe outra linha nessa tabela que tenha id curso igual a 1. Né? Tem o número 2, técnica informática, 3, gestão de projetos de TI e 4, medicina. Cada um com sua carga horária distinta. Pode ser igual, pode ser diferente a carga horária, não tem problema. E a descrição também, a princípio, eu poderia botar até a mesma descrição. Mas é claro, né? O banco de dados não vai me impedir, do jeito que está, não vai me impedir de repetir a descrição nos valores 1, 2, 3 e 4. Eu posso criar um índice único para descrição e que vai impedir eu repetir a mesma descrição, caso ela já exista em uma linha. Isso aí fica a cargo, né, de quem vai estar definindo o que ele quer de sistema. Talvez aqui não, mas certamente se eu tenho a Receita Federal, ele tem lá um índice por nome também. As pessoas têm, às vezes, o mesmo nome, mas observa-se algumas coisas, né, para ver se não há nenhum problema. Então, vamos ver o SQL que consulta uma tabela. Como é que eu recupero a informação dessa tabela? Dou um select, id curso, cr discrete, cr carga horária, from curso, where id curso igual a 2. O que é isso? Olha, selecione essas três informações from curso. From é de, da tabela curso. O que é o where? O where vem, após o where, as condições de seleção. Eu vou dizer quais as condições que eu quero para que ele me mostre essas informações. Se eu não colocar o where, ele vai trazer a tabela inteira. No caso aqui, se trouxer a tabela inteira, você vai trazer 4 linhas. Mas se eu esqueci de botar o where numa tabela grande, aí, por exemplo, presença dos alunos, vai vir aí alguns milhares de linhas. Então, né, a gente vê que o comando select, o comando SQL que consulta, né, ele tem lá 3 pedacinhos, né, onde eu defino que informações eu quero recuperar, o outro local que eu defino
uma ou mais tabelas que eu quero gerar essa consulta e o where, onde eu defino as condições de seleção dessa consulta. Como é que seria isso aí no Java? Só por exemplo, né? A gente não está ensinando Java, mas né, a gente tem uma ideia. Eu crio uma conexão com algum banco de dados, eu preparo um statement, né, que é um objeto que consulta o banco de dados, e eu coloco lá dentro dele um select, e esse mesmo select, só que o id curso igual a interrogação. Por quê? Porque eu não vou montar uma string constante, né? Eu tenho uma outra rotinazinha desse tempo que é setLong ou setInt. Seria até mais coerente setInt. Né? Que eu digo o seguinte, ele vai substituir aquele interrogação, o primeiro interrogação e único interrogação, pelo valor 2. Tá? Então vai ficar igualzinho esse aqui. Só que eu poderia não substituir por 2, eu poderia passar uma variável num curso. Esse num curso poderia ser preenchido por um formulário que eu abra lá no Java para o usuário. Qual curso você deseja consultar? Eu colocaria lá qualquer valor em tempo real, quando estivesse rodando a aplicação. Eu quero consultar o curso 3. Ele montaria, colocaria o where com id curso igual a 3. Então, esse statement, esse código aqui, setLong, pode naturalmente, né, em vez de 2, você colocar uma variável que seja usada para igualar o valor lá no id curso. Aí ele roda aqui, ele executa a query, né? A gente chama a rotina execute query e recebe e gera um result set, que é um conjunto de linhas. É um objeto que tem um conjunto de linhas de resultado dessa query. E ele entra nesse loop do while, né? Enquanto existirem linhas, ele pega lá o campo de curso e joga em uma variável inteira num curso. Ele pega a descrição do curso, joga uma string cr_descri e pega a carga horária e joga na variável cr carga horária e depois ele imprime essas três informações lá, né, em uma linha lá, uma saída lá padrão aí do Java. Depois ele fecha o statement e fecha a conexão. Ou seja, um código simplesinho de Java só para mostrar o seguinte: as linguagens, existe uma coisa, esse Java aqui está rodando em um computador. No momento que eu faço a conexão aqui, eu não necessariamente eu vou rodar esse SQL. Eu vou passar esse SQL para o serviço banco de dados que eu estou conectado e pedir, olha, banco, roda isso aqui para mim. Esse serviço banco de dados pode estar rodando em outro computador. Pode estar rodando no mesmo computador, se eu tiver um servidor lá, o Windows e tudo e tal. Isso pode estar rodando em outro computador, remoto, em outro lugar. E, de repente, eu tenho um computador só para rodar o banco de dados. Ele vai receber o SQL, vai processar e vai te retornar um conjunto de linhas que você vai armazenar no result set. Tá? Só para a gente entender que, que o banco de dados é um serviço. Um serviço prestado ao software que está rodando aqui. Então, o banco de dados vai atender o pedido aqui do Java e vai rodar SQL e vai retornar isso para ele. A complexidade do select, tudo, não é o Java que vai tratar. É outro serviço que pode estar rodando em outro computador. Tá bom? Fica bem entendido essa divisão de tarefas. O que o meu Java aqui está rodando, eu não estou me preocupando com aspectos físicos do banco de dados, onde é que ele está, né? Se está armazenado no disco rápido, disco lento, se está no início, fim do arquivo. Não, eu passo, olha, me pegue essas informações. Ele me retorna. Meu Java é voltado para tratar do negócio. Tá? Esses aspectos físicos da informação é o banco de dados que trata de forma transparente para mim.
Vamos avançar mais um pouquinho. Acho que já deu para entender. Atributos, né? Então você tem aí, isso já foi mostrado, né? A chave primária é a parte de cima e os atributos na parte de baixo. Mais alguns exemplos de relacionamentos, né? Então nós temos aí aluno, curso, modelo James Martin, aqui à esquerda, matrícula. Pode notar que matrícula aqui, né, ela está relacionada com o aluno e com o curso. E ela herda, né? Ela tem aqui, ó, o aluno tem a chave primária ID aluno, o curso tem a chave primária ID curso e matrícula recebe essas duas informações. Na verdade, matrícula referencia aluno, ela tem lá o código do aluno que está matriculado e tem o código do curso em uma única linha. Então, se eu tenho o aluno 1 matriculado no curso número 2, significa que há uma ligação, né? Que eu estou dizendo, olha, o aluno número 1 está matriculado no curso número 2. E ele está com status matrícula ativa, matrícula trancada. Do mesmo modo que o modelo do estilo Peter Chain, nós temos ali um aluno é matriculado e o curso possui matrículas, né? Então temos a mesma coisa aqui desse outro lado. Peter Chain e James Martin só diferem na forma como se representa aqui no diagrama a informação. Quando isso aqui vira banco de dados, não tem diferença nenhuma. Então, como é que seria esse modelo relacional? Eu tenho a tabela curso aqui, né? Já vimos antes, né? Tem aí 4 linhas, né? Temos a tabela aluno, nós temos aí 15 linhas ali, né? Que temos o ID aluno, o nome do aluno, né? Na coluna L nome, temos na coluna L o endereço do aluno, e na coluna L telefone, o telefone do aluno. Nós temos a tabela matrícula, então eu tenho aí o aluno 1, na primeira linha da tabela matrícula, ele está cursando o curso 1 e a matrícula dele é ativa. Nós temos o aluno número 2, que é o Alberto, cursando também jogos digitais, que é o curso 1, e a matrícula dele está ativa. Nós temos o aluno número 3, que é o Alexandre, também está cursando jogos digitais com matrícula ativa. Nós temos o aluno 4, Carlos. Ele estava cursando o curso Jogos Digitais, mas ele está com T de quê? Eu vou chutar que é trancado. A matrícula dele está trancada, ele trancou. Eu tenho certeza que T é trancado? Só se eu consultar a documentação, né, do dicionário de dados que descreve que valores significam o que em cada tabela. A é ativo ou A é apagado? Não sei. Né? Então, essas informações de o que significa cada código aí, A ou T, tem que estar bem claras no momento que o desenvolvimento do sistema se inicia. Imagine, eu não tenho certeza se é T ou A, vou codificar de qualquer jeito aí, eu vou chutar. No final não é T nem A, sei lá, é C de cancelado e, sei lá, pode, ok. Imagine, codificar alguns milhares de linhas e depois descobrir que tem que trocar o O por A e o T e o C por T. Complica. Tá? Então a gente tem que saber exatamente o significado, né, de cada campo aí, para que as coisas sejam, né, para que os programas sejam codificados corretamente e não haja retrabalho. Retrabalho significa prejuízo. Então, notamos que a tabela matrícula ela é quase toda feita de códigos. Né? A gente olhou a tabela curso e viu, isso aí é significativo. Olhamos a tabela aluno, isso aqui é significativo. Quando eu olho a tabela matrícula, é cheia de código. O código da matrícula é um 2008, 2018, 002, 3, é um valor lá. Eu olho a coluna aluno, tem um número. Eu olho a coluna ID curso, tem outro número. Eu olho essa MT status, tem um A ou T. Na verdade, a tabela matrícula
ela referencia, ela faz referência à tabela curso por meio da coluna ID curso. Notem o seguinte, ID curso é uma chave estrangeira na tabela matrícula. E ele tem os valores, né? Só pode ter valores que existam na tabela curso, na coluna ID curso, que é a chave primária da tabela curso. Então, na tabela curso eu tenho os valores 1, 2, 3 e 4. Na tabela matrícula, o campo ID curso só pode usar os valores 1, 2, 3 e 4. Se eu colocar um valor 5 no ID curso da tabela matrícula, eu vou ter uma inconsistência, porque não existe um curso com número 5. Eu vou ter uma inconsistência. O banco de dados, na verdade, não vai deixar eu criar uma informação dessa. Ele vai dar erro e vai dizer não posso criar porque é inconsistente essa operação. Do mesmo modo que o campo ID aluno da tabela matrícula, ID aluno é uma chave estrangeira relacionada com a tabela aluno, que eu só posso ter valores de 1 até 15. Por sinal, só tenho de 1 até 13 aqui na tabela matrícula, porque esses dois últimos aí eu acho que ainda não estão cursando nada. Se cadastraram, mas ainda estão pensando o que vão fazer da vida. Então, eu não posso botar aqui um ID aluno matricular, criar uma matrícula para um ID aluno 40, 20, porque não existe na tabela ID aluno esse valor. O banco de dados vai se recusar a criar, né? Inserir uma linha que tenha um valor que não existe na tabela aluno. Porque a coluna ID aluno na tabela matrícula é uma chave estrangeira relacionada com a tabela aluno. Acho que aí a gente deu para entender. Isso é que é as ligações que nós vimos aqui anteriormente. Essas ligações viram campos, referências por meio de códigos. Essas referências, né, ID aluno e ID curso na tabela matrícula, são chaves estrangeiras e sempre referenciam chaves primárias nas tabelas que são referenciadas. Por que referenciam chaves primárias? Porque quando eu associo um aluno a um curso, eu tenho que ter certeza que aquele valor no ID aluno aponta para uma única linha na tabela aluno. Do mesmo modo que aquele valor que está lá no ID curso aponte para uma única linha na tabela aluno. Por isso que eu tenho que usar a chave primária. Então, essas referências, né, são lá, né, essas ligações aqui são as ligações de chaves primárias e estrangeiras aqui. Não tem nenhuma setinha ligando essas tabelas. Mas existe uma regra no banco de dados que diz, olha, ID aluno, quando criar a tabela matrícula, ID aluno, tem lá um comando que diz, referencia curso e ID curso referencia a tabela curso e ID aluno referencia a tabela aluno. Vamos dar um select aqui nessas três tabelas. Olha, eu já dei um select mais complicado, que ele envolve, né, três tabelas, from ali a tabela aluno, tabela curso e tabela matrícula. Eu estou pegando só o nome do aluno e o nome do curso. Mas como é que eu liguei aqui? Como é que eu pude? Where T1.aluno, ID aluno, igual a T3.aluno. And T3 ID curso igual a T2 ID curso. E o T2 MT status, o status seja ativo. Eu só vou pegar aluno e nome do curso que esteja realmente matriculado e a matrícula seja ativa. Então está aqui, esse é o resultado. Já deu para notar que nem todos os alunos têm matrícula ativa, então dos 13 lá que estavam lá, só apareceu aqui, sei lá, uns 9, 10 alunos. Então vamos ver como é que é esse SQL aí. No select eu tenho as colunas que vão ser mostradas ali, né? O T1 ID nome, T1 ID curso, né? Que é o nome, né?
aluno, eu estou achando que ali T2 não é AL curso. Eu acho que é CR descreve. Então, ali, ó, tá errado esse select, tá? Select T1 AL nome e CR descreve, tá? Então, aqui ele corrige também. Select T1 AL nome e T2 CR descreve, que é o nome do curso, que é o nome da coluna correta. From aluno T1 e curso T2 e matrícula T3. Eu coloco as tabelas aqui envolvidas e um respectivo apelido delas. Ali, T1, T2, T3. Eu poderia colocar A1, A2, A3, Z1, Z2, Z3, ZZZ, AA. Eu coloco normalmente T para dizer que é uma tabela. Isso é só uma convenção. A gente pode colocar outro apelido. De preferência, um apelido que seja menorzinho que o nome da tabela. Porque eu uso o apelido para identificar de que tabela pertence à coluna que eu estou dando select ou estou usando na condição. Bom, então um apelido sempre curtinho. Tá? Então tem 3 tabelas envolvidas aí e eu tenho que ligar essas tabelas. Então no where eu digo T1 id aluno igual a T3 id aluno. E o T3 id curso igual a T2 id curso. Tá? Então eu liguei as tabelas 1, né? Aluno, curso e matrícula por meio dessas duas igualdades, as duas primeiras condições do where. E eu estou ainda restringindo, eu só quero matrículas ativas. Então ele não vai nem considerar quando a MT status igual a T. Então, mais umas explicações aí. Como o curso de medicina não possui alunos, que é o código 4, nem apareceu na query, no resultado. Os alunos 14 e 15 não estão matriculados em nenhum curso, nem apareceram. Os alunos 4, 8 e 9 não estão como matrícula ativa e também não apareceram na query. Bom, esses apelidos que a gente usa no from, do select, né, é para qualificar, porque tem campos com o mesmo nome nas duas tabelas. Eu tenho o ID aluno sendo utilizado como chave primária em uma tabela, sendo utilizado como chave estrangeira em outra tabela. Mesma coisa com o ID curso. Né? Outra coisa que é, quando eu coloco as condições no select, não necessariamente eu preciso envolver chaves estrangeiras primárias. Qualquer coisa eu posso botar lá. Bom, do mesmo jeito que eu coloquei aí status igual a de ativo, eu poderia usar uma data. Não, eu quero os alunos matriculados a partir da data tal. Não tem problema. Eu posso colocar qualquer condição, né, no where lá que vai restringir os conjuntos de dados do meu select. Não necessariamente tem que envolver chaves. Né? Então, a gente já começou a entender mais ou menos como é que funciona o nosso modelo relacional. Né? O ID aluno, o aluno, ele tem uma chave primária, que é a ID aluno. E a matrícula, que tem um relacionamento com o aluno, tem também um campo chamado ID aluno, que é uma chave estrangeira, FK, que é Foreign Key. Vale lembrar o seguinte, uma coisa. Eu posso ter ID aluno ali e posso ter um nome de campo lá na minha tabela matrícula, ID aluno matriculado, e dizer que ele é uma referência à tabela aluno. Funciona do mesmo jeito. Tá? Eu não necessariamente tenho que dar o mesmo nome, né, do campo para dizer que para criar esse relacionamento. É um comando que se dá quando eu crio ou altero a tabela. A gente vai ver mais adiante. Tá? Não necessariamente a chave estrangeira tem que fazer parte da chave primária. Então aqui eu já tenho a matrícula como chave primária da matrícula e ID aluno e ID curso como apenas chaves estrangeiras. Tá? Então eles não estão envolvidos na unicidade da informação. Tá? Então, reforçando aqui, né, o ID aluno definiu a unicidade da tabela aluno e é uma chave estrangeira na tabela matrícula. E o conjunto de valores que eu posso usar em ID aluno na tabela matrícula
tem que estar existindo na tabela aluno, senão eu vou ter um aluno, uma matrícula de um aluno que não existe no banco de dados e é uma inconsistência. Como é que eu crio aqui? Agora a gente vai ver como é que eu crio essas regrinhas, né, de preenchimento, né? Então, ele deu um create table na tabela matrícula, cria lá o campo ID matrícula, ID aluno, ID curso, MT status. Eu defino como chave primária, ID matrícula, com chaves estrangeiras, ID aluno, referencia a tabela aluno, ID curso, referencia curso. Só, né, por meio desse comando foreign key, eu digo, olha, esse campo aqui meu só pode ser preenchido com os valores da chave primária lá da tabela que eu dou como references. Tá bom? Então, isso aí é uma regra de preenchimento. Então, toda matrícula vai ser criada, toda matrícula que for criada aqui, vai apontar para um aluno e para um curso que existam no banco de dados. Tá bom? Isso é uma regra. Tá? Então, as chaves... Outra coisa para essas chaves primárias estrangeiras pode ser composta de vários campos. Não necessariamente um campo define uma chave primária. Você não precisa ter, né, como eu já falei, o mesmo nome da tabela original. Você pode usar ID aluno matriculado, né, na relação aluno-matrícula. Chaves primárias não aceitam nulo, ou seja, ela define unicidade da informação e você não pode botar nulo lá. Já a chave estrangeira você pode aceitar nulo ou não. Isso depende muito do tipo de relação que é, uma relação obrigatória ou uma relação opcional. A gente vai ver exemplos disso mais adiante. Chaves podem ser compostas de várias colunas. Então, nós temos aí um pouco mais, né, desse modelo acadêmico que a gente está vendo. Aluno, curso, matrícula, aqui mais à esquerda. Nós temos aqui disciplina. Disciplina tem uma chave estrangeira relacionada a curso. Então, o que eu já deduzo aí nessa chave estrangeira de curso da tabela de disciplina? Cada disciplina pertence a um curso distinto. Se eu tiver aqui, por exemplo, programação Java, uma disciplina de programação Java, essa programação Java vai ter um código do curso específico, um único curso específico. Tá bom? Então, eu tenho uma programação Java que é daquele curso lá. Se eu quiser criar outra programação Java para outro curso, eu vou ter que criar uma outra disciplina. Tá? Java do curso técnico, Java do curso de graduação. Vou ter outra linha com programação Java do técnico, programação Java da graduação. Vou ter duas linhas de programação Java. Tá bom? Com códigos distintos. Tá? Provavelmente um nome parecido, mas não igual, e uma ementa um pouco diferente. Tá? Nós temos aí disciplinas do período. O que é essa tabela que vem abaixo? São as disciplinas que estão sendo oferecidas neste período. Então, eu tenho ali uma chave estrangeira chamada período letivo. Tenho também uma outra chave estrangeira, professor. E tenho sala e horário com campus, DP, né? DP, disciplina período. Sala, em que horário eu vou oferecer essa disciplina nesse período específico. E o aluno, né, por meio da tabela matrícula, ele se inscreve na disciplina Java lá. Tá vendo? Matrícula do aluno, ele usa o campo ID matrícula, ele desce aqui para baixo e é criada uma associação entre disciplina oferecida e matrícula, que é a inscrição na disciplina. O aluno de número tal, de matrícula tal, está inscrito na disciplina tal que está sendo oferecida nesse período. Então, essa associação vai armazenar a nota do aluno e o status, se ele passou ou não. Claro, se eu cheguei ao final do período. Então, a gente pode ver, né, que a chave primária de inscrição à disciplina é composta de dois campos. Matrícula do aluno e código da disciplina oferecida nesse período. Então, a unicidade da informação de inscrição à disciplina é formada por meio desses dois campos. Gente, agora, por enquanto, é só isso. Ok? Muito obrigado. Nós temos a parte 2, que eu vou falar mais detalhes desse
né, de modelo R, vamos falar mais coisas mais complexas, né, que a gente representa no modelo racional, mas eu acho que tá bom, tá? Releiam aí, vê de novo o vídeo, se tiverem alguma dúvida, e no próximo vídeo, daqui a pouco, vocês vão ver aí como é que a gente faz mais representações de outros tipos de relacionamentos no modelo relacional. Tá bom, gente? Muito obrigado. Tchau, tchau.